Graça e paz, queridos. Boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual horário vai ser transmitido esse vídeo aí, mas é um prazer, uma alegria estar novamente com vocês através desse vídeo, nessa data tão importante para a Igreja do Evangelho Vivo, para todos nós, nessa conferência de aniversário, em que a Igreja do Evangelho Vivo está fazendo 25 anos de idade. Amém? Ganhamos mais um ano. Por equívoco, eu tinha colocado a data de 98, mas verdadeiramente é a data de 15, é 6 de dezembro de 97, foi o nosso primeiro batismo. Começamos as nossas atividades mais ou menos em setembro de 97, em reuniões na casa da minha mãe, e depois adquirimos um local aí na 31 de julho, e ficamos 2 meses lá. Em seguida conseguimos um local aí na Avenida Tefé. Mas quando realizamos esse batismo ainda estávamos na 31 de julho. Então, uma data marcante para todos nós. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O meu prazer é estar aí com vocês. O prazer é estar aí com vocês. A minha alegria é estar aí com vocês. Meu coração transborda. Tem uma palavra poderosa para dar, mas via vídeo assim, não é como presencialmente. Então, vou apenas resumir. Mas todos os anos eu tenho estado aí com vocês nessa data, mas nesse ano não foi possível, né? Todos os anos eu tenho estado aí nessa data, mas esse ano não foi possível. Mas assim mesmo eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Amém? A Igreja do Evangelho Vivo foi uma igreja que nasceu na minha casa, na casa da minha mãe, e tem uma palavra profética, uma palavra de Deus, que foi marcante na minha unção pastoral. E vocês já têm o testemunho para vocês já sabem. E essa palavra está lá no livro de Joel, né? Foi uma palavra ampla, não foi somente esse texto, mas eu quero compartilhar aqui esse texto, que é o tema da nossa, o tema da nossa conferência. Amém? E o texto é Joel 3,14. Especificamente, Joel 3,14. Deixa eu abrir aqui rapidinho na minha Bíblia. Nessa Bíblia aqui, só um minutinho, em nome de Jesus. Joel 3,14 diz assim, ó. Joel 3,14 diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O versículo 15 diz: o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Logo em seguida ele fala da restauração de Israel. Então essa palavra foi muito importante para a minha vida e para a igreja, porque talvez... Para a minha vida e para a igreja, porque foi o início da minha conversão. E foi a palavra base que o pastor, a igreja que me ungiu, a igreja Evred, Evangelho do Reino de Deus, a igreja que eu fui ungido como pastor, foi a palavra que Deus deu para o pastor no momento, para a minha unção pastoral. E antes disso eu quero explicar uma coisa muito importante. Na Bíblia, a palavra de Deus ela pode ser tratada de duas maneiras. A que nós chamamos a palavra logos, que é a palavra escrita, aquilo que está na Bíblia, que se refere a um tempo, a um momento, que se refere à humanidade, que se refere à história, se refere às nações. Então, essa é uma palavra logos, né? E temos também a palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema é quando a Bíblia, através da Bíblia, você recebe uma palavra específica para você. Uma palavra pessoal para você. Eu encontrei aqui a definição da palavra rema. Rapidinho aqui também. Definição da palavra rema. Então, palavra rema. Definimos rema como uma palavra específica para uma determinada circunstância. Uma palavra acontecimento para um momento concreto.
É o que o Espírito Santo está me dizendo, revelando nesse momento específico. O rema é a palavra eficaz para uma circunstância, resposta para uma pergunta e luz para um passo. Então, para mim, a pessoa, pastor Xavier, essa palavra multidões no vale da decisão, Joel 3,14, foi uma palavra rema em um momento da minha vida. Em novembro de 96, como eu já expliquei para vocês. Estava num quarto de hotel, buscando direção de Deus, pedi uma palavra de Deus, pedi uma direção, pedi uma orientação. Deus me deu essa palavra e o Espírito deu uma interpretação específica para essa palavra, para aquele momento que eu estava vivendo. Então isso é uma palavra rema. Então para mim, naquele momento, essa palavra, uma palavra rema, o Espírito me deu o seguinte entendimento. Ele deu um entendimento que tinha chegado um momento de decisão na minha vida. Um momento em que o Senhor ia se estabelecer na minha vida. Um momento que o Senhor ia realizar algo na minha vida. Então ele falou dessa maneira comigo. O Espírito pegou essa palavra e fez essa interpretação para mim. Uma interpretação pessoal. No momento em que eu buscava de Deus uma direção. Diferente da palavra logos, que é a interpretação bíblica. A interpretação bíblica dessa palavra. Então a palavra rema é uma palavra pessoal. Que Deus usa as escrituras para dar uma palavra específica para você no momento que você pede uma direção. Já a palavra logos é a bíblica, ela é a interpretação do próprio Deus. A palavra logos, ela não tem uma interpretação pessoal. A própria Bíblia diz, se eu não me engano, lá no livro de Timóteo, lá, o próprio Pedro diz, se eu não me engano, o apóstolo Pedro diz, ele diz que a palavra, ela não é a palavra de Deus, as escrituras, ela não tem uma interpretação pessoal. Não é o homem que diz o que a palavra vai dizer. Mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ela não é de pessoal interpretação, a palavra logos. Ela não tem uma interpretação pessoal. Ela é o que Deus diz. Entenda o homem ou não. Compreenda o homem ou não. Amém, queridos? Então, para mim, essa palavra, Joel 3,14, foi uma palavra rema. Porque ela falava de um momento da minha vida, de um questionamento que eu fazia a Deus. Mas na palavra logos, ela tem outro significado. Ela tem outra explicação. Na palavra logos, e eu quero dizer assim, eu posso até dar chamar a palavra bíblica como palavra profética, uma palavra profética. A Bíblia diz que a profecia, nenhuma profecia é de particular interpretação. A profecia é o que está lá, é o que Deus quer dizer. Já a palavra rema, não, é uma palavra específica. Que Deus fala ao nosso coração. Deu para entender, queridos? Então, existe a palavra profética de Joel. Existe a palavra rema de Joel que Deus deu pessoalmente para mim. Pessoalmente para mim. Entenderam? Então, a palavra rema de Joel para a minha vida é isso. Que Deus naquele momento estava fazendo uma decisão na minha vida. Estava acontecendo um momento decisivo na minha vida. O Senhor estava perto. Eu me aproximei do Senhor e o Senhor me atraiu para Ele e uma mudança ia acontecer na minha vida, uma decisão ia acontecer na minha vida. Mas a palavra profética de Joel é outra coisa. Ele fala do juízo de Deus que virá para as nações. Ele fala da restauração da humanidade, com certeza. Essa palavra de Joel está muito ligada a Mateus 24. Ela está muito ligada ao dia do Senhor. Ela está muito ligada ao momento do arrebatamento da igreja. Ela está muito ligada quando Deus estabeleceu o seu reino na terra, o dia do Senhor. Então, existem dois momentos aí. Então, esse momento, a palavra profética de Joel, ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um dia em que o Senhor julgará as nações. O dia do Senhor.
que é muito falado em Mateus, Apocalipse, Daniel fala. Então, muitas passagens bíblicas a respeito disso. Hoje, nós vivemos o tempo da graça de Deus. Mas, com certeza, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Um dia em que o Espírito Santo vai se retirar da igreja. O dia da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor. Se você for ver esse texto de Joel, ele é muito parecido com aquele texto de Mateus, quando fala da vinda do Senhor. Ele diz que quando o Senhor virá, deixa eu pegar aqui para vocês, queridos, rapidinho. Mateus 24. Mateus 24. Eu quero compartilhar com vocês aqui também. Que é muito parecido com o texto de Joel. Eu acho muito parecido com esse texto aqui, com essa passagem aqui, ó. Mateus 24, 29 diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí, logo em seguida, ele fala da figueira. Ele diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Aí o versículo 42 diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí, essa passagem que fala da vinda de Jesus, essa passagem que fala da vinda, está muito ligada, é o dia do Senhor. Amém, queridos? Então esse texto de Joel, ele fala ele é uma exortação, nos preparando para um tempo que virá. Eu não tenho muito tempo aqui. Eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo não é suficiente. Tem as outras ministrações, tem tudo que esse evento vai acontecer, que vai acontecer nesse evento. Mas Joel está nos alertando que virá o dia do Senhor. E no versículo anterior ele nos convoca para uma guerra. Ele nos convoca para uma guerra. Mas não é uma guerra de armas. É uma guerra santa. Ele diz assim, ó: deixe de fazer as coisas que vocês fazem habitualmente e agora se empenhem no serviço do Senhor. Se empenhem na obra de Deus. Ganhem vidas. Porque nós vivemos um tempo da graça, mas esse tempo vai acabar. A igreja vai ser retirada da terra. E não haverá mais oportunidades. O tempo é hoje, o tempo é agora. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto. O tempo é curto para nós. O tempo é curto para nós. O tempo é curto. Temos pouco tempo. Temos pouco tempo. Uma coisa interessante sobre a palavra rema. Vocês lembram que Pedro citou o livro de Joel? O livro de Joel fala do derramamento do Espírito. O livro de Joel fala dos últimos dias. Pedro disse, olha, os últimos dias estão se cumprindo. Os últimos dias estão se cumprindo. Pedro falou isso. Vocês lembram o que Pedro falou?
Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando houve o mover do espírito ali, o Pentecoste, ele, naquela pregação dele, ele disse, olha, o que está acontecendo aqui hoje é o que foi predito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Interessante. Fazem 2000 anos. E Pedro disse que aquela palavra se aplicava àqueles dias. Só que para Deus, 1000 anos são como um dia. E um dia como 1000 anos. Os últimos dias é esse tempo que nós estamos. O primeiro dia terminou no ano 1000. Mas para ser mais preciso, no ano 1029, que foi 1000 anos depois da ressurreição. Em tese. O segundo dia está terminando agora, em 2029. 2000 anos depois da ressurreição. E vocês sabem o que aconteceu no terceiro dia? Que em tese começa em 2029? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, Jesus voltou à terra. Pedro disse, o que está acontecendo hoje é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Grandes pregadores, Smith Wigglesworth, Branham, Kathryn Kuhlman e tantos outros disseram que antes da vinda do Senhor haverá o maior avivamento de todos os tempos. E tudo indica, não sabemos nem a hora nem o dia, mas tudo indica. É uma interpretação pessoal minha. E já vi alguns outros homens de Deus falarem sobre isso. Tudo indica que estamos vivendo a última década desse tempo. No terceiro dia, o Messias virá. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Um ano para o Senhor, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não foi à toa que Pedro disse que nós estávamos nos últimos dias. Já se passaram 2 dias. Já se passaram 2 dias que Jesus subiu aos céus. No terceiro dia, ele prometeu de voltar. Talvez sejamos a geração dos últimos dias. Por isso, quero convidar você, quero dar para você, e para mim também isso, para todos nós, o conselho de Jesus, lá em Lucas 21. Não andeis sobrecarregados pelos cuidados deste mundo. Cuidado, ele diz, vigiem, para que o vosso coração não esteja sobrecarregado pelos cuidados deste mundo. E o dia do Senhor venha de surpresa. Que o dia do Senhor virá. Pedro previu essa incredulidade. Ele disse, muitos vão dizer, faz tempo que os pais foram, faz tempo que Jesus ressuscitou e nada da volta de Jesus. Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos. E o anos como 1000 um dia. Multidões no vale da decisão. Deus chama você para fazer parte desse exército. Deus vai exercer vingança sobre a humanidade ímpia.
Mas para nós haverá alegria e paz. Nossos familiares, nossos amigos, milhões de pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Lançai a foice, porque está madura a seara. A humanidade está pronta para a colheita. E a nossa arma é o amor. É o amor. Amém, querido? Quero convidar você para entrar nessa guerra santa. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação, como se Cristo falasse por intermédio de nós. Tenho muito para falar para vocês sobre essa questão do tempo, escatologia. Eu estudei muito sobre isso há pouco tempo, mas vai ficar para outra oportunidade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe sua casa, sua família. Que o Espírito Santo seja o Senhor da tua vida. Seja o Senhor das nossas vidas. Seja o Rei do nosso coração. Seja o Rei do nosso coração, Senhor. Toma conta de nós, toma conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que a nossa vida seja para te servir, para te honrar, para te engrandecer. Que as pessoas vejam o teu amor em nós. Que nós sejamos o Evangelho. Que o Evangelho seja pregado através das nossas ações. Eu amo vocês. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe os que estão sendo batizados hoje. A unção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida nesse momento do batismo. Você vai dar testemunha para os céus que você é filho de Deus. A marca do sangue está sobre você. Deus abençoe os nossos pastores. Pastor Agno, pastora Clícia, pastor Eric, pastora Naira, pastor Ezequias, pastora Alessandra, pastor Jonas, pastora Larissa, pastor Francisco aqui. A gente sempre esquece do Francisco aqui. Pastor do Francisco e Loiana. Em breve estaremos aí em nome de Jesus. Com eles também. Amém? Deus abençoe cada ministério dessa igreja. Esse ministério de louvor abençoado. Esse ministério de dança abençoado. Esse ministério de mídia abençoado. Esse ministério de socorro abençoado. De ação social. Deus abençoe cada família dessa igreja. Ministério de intercessão. Pastora Cristina aí, a mulher de Deus. Irlene, Marcilene. Toda a equipe aí que ajuda na ornamentação. Cada discípulo dessa igreja. Cada dizimista, ofertante. Cada pessoa que tem contribuído de alguma maneira para a propagação do reino de Deus. Família Jonatas, Jonatas, Rosa, toda essa família abençoada e todas as famílias da IEV. Deus abençoe o nosso irmão Johnson, Fabrícia, restaurando completamente a vida dele, a saúde dele, em nome de Jesus. Ele recebeu uma visitação poderosa de Deus. Futuramente ele vai testemunhar para vocês. Foi algo maravilhoso, maravilhoso. A obra já foi consumada em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, toda a igreja do Evangelho Vivo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Grande abraço, meus irmãos. Paz do Senhor. Que seja um restante de evento aí abençoado. A festa das águas seja poderosa. Deus use poderosamente Pastor Eric, Zedequias já ministrou, eu acho, nessas alturas, não sei. O vídeo pode ser depois.
Deus abençoe a Igreja do Evangelho Vivo. E há multidões. Deus liberou multidões para a Igreja do Evangelho Vivo. Ele trará os nossos filhos de longe e as nossas filhas das extremidades da terra. Ele irá ao norte, dá e ao sul não retenha. Do oriente e do ocidente virão filhos abençoados para essa igreja. Em nome de Jesus, assim eu creio. Amém? Deus abençoe a todos. Paz, beijo no coração. Amo todos vocês. Amém.